Agora na Rádio Cidade, a participação do candidato a prefeito de Jundiaí pela coligação Agora é a Vez do Futuro, Luiz Fernando. Conheça o seu candidato. Olá, eu sou Luiz Fernando Machado, tenho 38 anos, sou casado com a Vanessa Machado, com quem tenho 2 filhos, o Lucas, que é o meu filho de 5 anos, o Gabriel, de 3 anos. Eu tenho uma vocação política desde a minha adolescência, onde iniciei como militante estudantil, fui presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito Padre Anchieta, também presidente do Conselho Municipal da Juventude em Jundiaí, em seguida vereador, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito de Miguel Haddad, trabalhamos juntos administrando a cidade nos últimos anos. Logo na sequência fui deputado federal, tendo sido responsável por trazer um dos grandes investimentos em segurança pública aqui para a cidade de Jundiaí. Logo na sequência me elegi deputado estadual, o cargo que estou hoje licenciado para poder disputar a prefeitura de Jundiaí. Enquanto prefeito, quero ser um prefeito que invista nos bairros da cidade, na área da saúde, na área da segurança pública, do transporte coletivo, da cultura, da educação, do desenvolvimento econômico. Sinto que a nossa cidade vai perdendo pujança e muitas são as pessoas que estão desempregadas. O meu objetivo é fazer a cidade melhor para todas as pessoas, para aquelas pessoas que precisam efetivamente do serviço público. A partir de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os temas que interessam a cidade de Jundiaí. Saúde. Na saúde, nós precisamos promover uma melhor integração entre o Hospital São Vicente e o Hospital Regional. Nós precisamos melhorar e valorizar os nossos profissionais da saúde. Precisamos dar oportunidade para que as pessoas tenham, nos bairros, um bom atendimento. O programa Estratégia da Saúde da Família será ampliado. O programa Agentes Comunitários de Saúde tomará conta de todos os bairros de Jundiaí, porque nós entendemos que saúde é prioridade. Agendamento de consultas, agendamento de exames, nós vamos fazer uma grande ação para que seja mais rápido. Aquela pessoa que está aguardando em casa há meses uma consulta em unidade básica de saúde precisa ser atendida. As pessoas que têm o interesse e têm a necessidade de passar por um médico especialista, precisam ter médicos especialistas. Nós vamos valorizar a carreira dos profissionais da saúde para que eles atendam melhor o nosso cidadão. Falta hoje um sistema, uma organização no sistema de saúde que valorize as unidades básicas de saúde. Eu quero ampliar o horário de atendimento das unidades básicas de saúde. O cidadão, o trabalhador, ele não chega em casa 2, 3 da tarde. Ele chega sempre após as 5 horas da tarde. Eu quero exatamente dar a oportunidade para que ele, quando chega do seu trabalho, tenha a chance de poder passar por um médico e passar por uma consulta, exatamente para melhorar a sua saúde. Então, o sistema de saúde é prioridade no nosso governo. O sistema de saúde, ele terá um grande investimento, porque nós acreditamos que quando não se investe em educação, nós matamos a sociedade aos poucos. E quando não se investe a saúde, mata-se imediatamente. Portanto, saúde no governo de Luiz Fernando Machado é prioridade. Educação. Na educação, nós vamos lutar muito para ampliar o número de vagas em creche na nossa cidade. Nós acreditamos que as crianças têm a necessidade, no início da sua vida, de ter uma creche saudável, uma creche em que se possa desenvolver toda a socialização, toda a oportunidade de boa nutrição escolar. A creche, a escola, nós iremos distribuir merenda balanceada e nutritiva, exatamente preparada com o objetivo de poder auxiliar as crianças que chegam às escolas e dependem de uma boa merenda escolar. Nós temos muita preocupação com a inclusão. Vamos fazer um grande projeto exatamente para aumentar as ofertas de qualidade educacional para os jovens que precisam de inclusão, as crianças que necessitam de um bom ensino inclusivo. Nós vamos investir e valorizar os nossos profissionais da educação, aperfeiçoando o seu plano de cargos, carreiras e salários e também ampliando a boa formação e capacitação dos nossos professores.
Eu tenho convicção muito clara de que a educação é o único caminho para a construção de uma cidade e de uma sociedade melhor. Por isso, nós precisamos oferecer ensino de inglês na educação infantil, dos 4 aos 5 anos, exatamente para que as crianças já possam ter a oportunidade de uma boa formação, de um segundo idioma, desde o início da sua vida. Como disse, valorizar o nosso professor, capacitá-lo, formá-lo, é exatamente o objetivo que temos para fazer com que a educação seja melhor. E um outro projeto muito importante que nós temos é a ampliação do número de escolas em tempo integral, priorizando exatamente os bairros mais distantes do centro da cidade. No nosso plano de governo, as crianças são prioridade. No nosso plano de governo, educação é prioridade. Só assim vamos desenvolver um futuro melhor para a nossa cidade. Você está ouvindo as propostas do candidato a prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando. Segurança. Segurança pública é dever do município também acompanhar. Eu quero anunciar aqui, através da audiência da Rádio Cidade, o retorno do programa Anjos da Guarda para a frente das escolas da rede municipal, na entrada e na saída das aulas das crianças. Nós vamos valorizar o nosso guarda municipal, o nosso agente da segurança municipal, o nosso guarda municipal, os nossos homens de azul precisam ser valorizados. Nós vamos fortalecer a relação entre o policiamento da guarda municipal e a nossa comunidade. O nosso guarda municipal é um importante agente da segurança pública comunitária na nossa cidade. Promover a integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e também os vigilantes de quarteirão. Quando os nossos vigilantes de quarteirão estão capacitados, estão bem formados, nós temos a garantia de um bom agente nos bairros da cidade, informando às forças policiais a criminalidade que por muitas vezes toma conta dos bairros de Jundiaí. Nós vamos reestabelecer as reuniões com os conselhos comunitários de segurança para definir ações prioritárias nos bairros da cidade. Eu tenho andado pela cidade inteira, tenho conversado com as pessoas e sei claramente que a sensação de insegurança tomou conta da cidade de Jundiaí. Nós vamos ministrar cursos gratuitos de capacitação para as nossas forças, exatamente para poder priorizar a prevenção ao crime. Nós vamos expandir o sistema de monitoramento por câmeras e vigilância eletrônica por OCR e criar uma grande rede de comunicação de ocorrências nos bairros da cidade, em parceria com a Guarda Municipal e vigilantes. Eu quero muito dizer que segurança pública nos bairros da cidade, no governo de Luiz Fernando Machado, é prioridade. Serviços públicos. Os serviços de conservação da cidade são muito importantes. Os serviços públicos, as nossas unidades de serviço, devem ser valorizadas. A manutenção dos bairros é fundamental. Quando digo, por exemplo, da importância de se fazer uma poda na copa da árvore, é exatamente porque esta falta de poda na copa da árvore interfere no processo de iluminação da rua. E quando você tem uma má iluminação, uma baixa iluminação, você tem uma ampliação da possibilidade de crime naquele espaço. Além de que, muitas são as famílias que reclamam que esta falta de conservação, por exemplo, nas árvores, interfere nas calhas de suas casas. Então, os serviços públicos precisam ser melhorados. A iluminação pública precisa ser uma prioridade de todo e qualquer agente, de todo e qualquer governante, porque a iluminação pública interfere na segurança pública. E mais, a limpeza de alguns bairros. Quando nós visitamos o Residencial Jundiaí, o Almerinda Chaves, o Jardim Novo Horizonte, o Fazenda Grande, o Residencial dos Cravos, aqui na região do Parque Centenário, o condomínio Vista Alegre, nós percebemos que não tem varrição de rua. As pessoas estão ainda convivendo com lixos em frente às suas casas pela falta exatamente de varrição. Nós precisamos conservar as vias públicas, nós precisamos conservar os bairros da cidade. E esta conservação
administração passa exatamente pela boa manutenção, pela boa estrutura da Secretaria de Serviços Públicos. Nós vamos, sim, fazer com que esta secretaria seja novamente entregue aos servidores públicos da cidade, porque o processo de terceirização desvaloriza o servidor público, desvaloriza a cidade e, por muitas vezes, não gera os efeitos que nós queremos. Manutenção nos bairros da cidade. Finanças. Os governos do PSDB na cidade de Jundiaí sempre preservaram a boa gestão, a eficiência da gestão e o gasto público responsável. As finanças da prefeitura devem estar sempre em ordem, porque nós entendemos que o município que tem capacidade de poder manter as suas contas públicas em dia é um município competitivo com relação aos demais municípios do Brasil e do estado de São Paulo. Nós vamos assegurar um portal da cidade, uma plataforma digital para cada área de atuação do governo, com informações exatamente sobre os gastos tidos na prefeitura. Em termos de finanças, nós vamos reduzir o número de secretarias e de cargos comissionados, aqueles que são lotados com livre nomeação do prefeito. Implementar um código de ética para a administração pública com ações de transparência e prevenção à corrupção. Nós precisamos cada vez mais promover o equilíbrio das contas públicas, um projeto chamado Prefeitura no Azul, planejando e executando com eficiência e cortando desperdícios e gastos excessivos. Nós vamos usar uma escola de governo e gestão para capacitar os conselheiros e ampliar o controle social das políticas públicas. Tudo isso reflete melhores serviços para você que está em casa nos ouvindo. Fazer investimento em saúde pública, em educação, em segurança de qualidade, em transporte de qualidade, é exatamente a partir do momento em que você tem a prefeitura com as finanças em ordem, com as contas em dia. Nós vamos fazer com que o servidor público tenha a segurança de uma Secretaria de Finanças responsável, que arque com seus compromissos e que possa dar segurança ao nosso servidor público de uma prefeitura saudável. É isso que nós faremos. Gestão com eficiência. Na cidade, você ouve o candidato a prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando. Cultura e lazer. Cultura é a ocupação dos espaços públicos existentes, através da valorização dos nossos artistas, das pessoas que podem promover, de fato, uma boa associação entre educação, cultura, esporte e lazer. Nós vamos criar o polo de cultura nas escolas. Nós precisamos descentralizar as ações de cultura, levando para os bairros de Jundiaí. Com a criação dos polos de cultura nas escolas, nós vamos viabilizar uma melhor interação e ocupação do espaço público escolar com manifestações culturais. Nós vamos abrir os espaços culturais à população com agenda regular e gratuita. Nós precisamos transformar o Teatro Politeama, o Centro das Artes, a Pinacoteca em espaços de livre acesso à população. Valorizar e capacitar os artistas e as produções locais. Nós vamos associar a política dos centros esportivos, dos educadores esportivos sendo valorizados, exatamente para promover nos centros esportivos ações que envolvam cultura, esporte e lazer. Nós temos uma manifestação bonita que é feita e deve ser estimulada na cidade, que exatamente são as manifestações carnavalescas, os blocos de rua. Nós vamos estimular as parcerias para captar recursos e fazer crescer os coletivos populares. Reformar os centros esportivos e valorizar os bairros da cidade, instalando novos equipamentos de ginástica, recreação, adaptando-os às normas de acessibilidade e equipando-os com o Wi-Fi. Os nossos centros esportivos serão centros de manifestação cultural, social e também esportiva. Valorizar a cultura, o esporte e lazer é obrigação de uma prefeitura que quer ver o seu povo com mais qualidade de vida. Este é o nosso compromisso. Desenvolvimento econômico. Na área do desenvolvimento econômico, eu tenho uma avaliação muito clara. A melhor forma de se distribuir renda em uma cidade
é através de um bom emprego. Então nós precisamos transformar Jundiaí numa cidade com ambiente econômico competitivo e próspero, agilizando, por exemplo, a concessão do alvará de funcionamento pelo balcão do empreendedor, para que as empresas se instalem aqui e gerem emprego e renda. Priorizar o micro e pequeno negócio, porque os empregos também estão nas micro e pequenas empresas. Assim, você consegue você dar acesso a mais pessoas que sejam donas do seu próprio negócio. Eu acredito numa cidade que seja competitiva e que dê oportunidade para a instalação de empresas, exatamente porque as empresas são as responsáveis por gerar os melhores empregos na cidade. Buscar essa economia criativa, esse mercado de trabalho do futuro, ampliando assim investimentos em tecnologia na cidade. O nosso centro tecnológico precisa ser um grande parque, um grande cluster de tecnologia, ou seja, um grande espaço para que empresas de tecnologia se insiram em Jundiaí. As empresas de tecnologia venham para a cidade e fortaleça o nosso mercado de trabalho, dando acesso a jovens e adultos ao emprego. Nós vamos implantar aqui em Jundiaí um hub, um centro logístico, para atrair novas empresas e ampliar o potencial de criação de empregos e trabalho. Nenhuma sociedade se edifica numa base sólida se o pai de família, se a mãe de família, se o adulto, se o jovem não tem oportunidade para o emprego. O meu compromisso, o compromisso de Luiz Fernando Machado, é transformar a cidade em uma cidade de grande polo de empregos para toda a nossa região. Aglomerado urbano. O aglomerado urbano de Jundiaí é uma figura muito importante para nós entendermos o quanto as políticas devem ser articuladas. As políticas de segurança pública, de saúde, de educação, de preservação do meio ambiente, como por exemplo a preservação dos nossos rios, passa por uma política integrada no aglomerado urbano. Eu vou procurar exatamente dialogar com os prefeitos da região para que, por exemplo, na saúde, nós façamos cada uma das cidades o atendimento da população, da nossa população, na baixa e na média complexidade. Porque só assim nós faremos com que o Hospital São Vicente tenha a sua verdadeira vocação, que é a vocação do cuidado com a alta complexidade. Como disse, saúde pública é prioridade para mim. E nós, aqui em Jundiaí, sofremos a interferência dos demais municípios do estado de São Paulo. Portanto, nós vamos dialogar com os prefeitos, aproveitar a experiência que tenho enquanto deputado federal que fui, enquanto deputado estadual, exatamente para fortalecer a interlocução. Nós acreditamos numa política integrada. Não há mais como olhar para Jundiaí isoladamente, porque todas as cidades do nosso entorno refletem aqui em Jundiaí. Fortalecer a saúde de Várzea, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira, Cabreúva é também, por fim, fortalecer a saúde de Jundiaí. Nós precisamos dar qualidade nas cidades, os prefeitos precisam dar qualidade nas suas cidades na saúde, para que Jundiaí possa atender também melhor o seu paciente, a sua pessoa que necessita do sistema de saúde. Segurança pública, meio ambiente, educação, cultura, mobilidade deve ser visto de modo integrado. Então vou procurar os prefeitos pessoalmente para melhorar exatamente esta relação e fortalecer, por fim, o nosso munícipe, o munícipe de Jundiaí. Na Rádio Cidade, neste momento, a participação do candidato a prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando, da coligação Agora é a Vez do Futuro, e as suas propostas para os próximos 4 anos para Jundiaí. Obras. Eu tenho um princípio na administração pública de que você deve concluir as obras que foram iniciadas. O atual governo, o governo do atual prefeito, deixou muitos esqueletos de obra para que nós venhamos dar sequência a partir do ano que vem, eleitos na cidade. Eu vou concluir as 4 novas UPAs,
que, por enquanto, ainda não saíram do papel. Nós temos ainda que entregar as obras, que concluir as obras que foram iniciadas. Então, eu vou concluir as obras que foram iniciadas das UPRAs, nós vamos concluir as obras que estão iniciadas e ainda não saíram das creches, reformar escolas. Nós temos uma creche no Jardim das Tulipas que precisa ser reformada para que os alunos estudem próximo de suas casas. Então, a prioridade é fazer funcionar aquilo que já existe. Não adianta o prefeito ou o próprio candidato sair prometendo construir um monte de novas ações, se não forem concluídas as obras que foram iniciadas. Então eu tenho um compromisso muito claro de que as obras das unidades básicas de saúde, as obras das UPAs, elas devem ser concluídas. Eu tenho a consciência muito clara de que o início de construção de novas creches deve ser feito e também a conclusão das creches que ainda não foram entregues. Tenho absoluto respeito pelo dinheiro público, portanto, obra iniciada precisa ser concluída. Não dá para nós deixarmos as obras pelo meio, porque é o dinheiro do nosso cidadão, é o dinheiro do nosso contribuinte que está sendo ali utilizado. Então, meu compromisso é prestar bons serviços públicos na saúde, segurança, transporte e também concluir as obras que foram iniciadas. No nosso governo, as obras serão entregues. Planejamento e meio ambiente. O modelo de cidade que eu acredito é uma cidade que preste serviços públicos, uma cidade que se preocupa com a qualidade do atendimento da saúde, da segurança, do transporte e também se preocupa com o desenvolvimento do meio ambiente. Planejar uma cidade, modelo de cidade ideal, é uma cidade que ofereça bons serviços públicos e ofereça boa qualidade de vida. Portanto, preservar o meio ambiente significa reflorestar as matas ciliares nas margens dos rios e córregos e preservar o cinturão verde em cooperação com o DAI e outros órgãos governamentais. Preservar a Serra do Japi é obrigação de todo e qualquer gestor público na nossa cidade, porque é o maior ativo que nós temos na cidade. Quando eu estudo o plano de nascentes, de mananciais aqui em nossa cidade, nós percebemos claramente que as nascentes mais preservadas em Jundiaí estão exatamente na Serra do Japi. Então esta preservação, ela é muito importante e para isso nós vamos intensificar a fiscalização em parceria com a GM, com a Guarda Municipal e outros órgãos. A Serra do Japi precisa ser preservada. Assim como também a bacia do rio Jundiaí-Mirim, de onde vem exatamente a água que abastece a cidade. Nós vamos investir no tratamento de lixo com possibilidade de geração de energia para abastecer a nossa cidade. Criar um consórcio intermunicipal e fazê-lo funcionar é muito importante para a preservação da Serra do Japi, já que a serra não está exclusivamente no território de Jundiaí. Ainda 3 outros municípios têm esta oportunidade de ter em seu território a Serra do Japi. E também nós vamos ampliar o plantio de árvores nos espaços urbanos da cidade, fazendo com que o Jundiaí tenha cada vez mais oportunidades associadas ao desenvolvimento ambiental. Agricultura e abastecimento. Valorizar a nossa agricultura e o nosso abastecimento é valorizar as tradições da cidade de Jundiaí. Nós vamos estimular a agricultura comercial com a elaboração de um plano de desenvolvimento tecnológico para a agroindústria regional. Nós precisamos associar o ensino técnico à Escola Técnica Benedito Storani, administrada pelo Centro Paula Souza, no contexto da nossa agricultura. Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento, valorizando assim as feiras, varejões diurnos e noturnos, o produtor na praça, a pesca econômica e frutas nos terminais, visando exatamente fortalecer o nosso agricultor e gerar e preservar mais empregos. Nós vamos aprovar em Jundiaí a prática do pagamento por serviços ambientais. Por muitas vezes, o agricultor tem na sua propriedade uma nascente, ele tem a obrigação da preservação dessa nascente e a prefeitura pode muito bem auxiliar exatamente com o pagamento
por serviços ambientais. Nós vamos criar um grande corredor gastronômico e cultural, focando a região do Caxambu. A região do Caxambu tem uma tradição na cultura gastronômica da cidade e por isso nós vamos fazer 2 grandes portais, exatamente para identificar e valorizar esta região da cidade. Nós temos excelentes restaurantes, excelentes adegas, nós temos excelentes centros comerciais no bairro do Caxambu e nós vamos exatamente potencializar para que o produtor que ali está, o comerciante que ali está, o cidadão que está na região do Caxambu possa ter o seu fortalecimento econômico. Nós vamos transformar Jundiaí uma cidade de oportunidade para todas as pessoas, desde a zona agrícola, passando pelo serviço, o comércio e a indústria. Só assim nós teremos uma cidade com oportunidades para todos. Você está ouvindo as propostas do candidato a prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando. Transporte público. Transporte público é uma das áreas mais delicadas hoje na cidade de Jundiaí. Nós percebemos um crescimento da cidade, a cidade cresce, a cidade se desenvolve e os serviços públicos no transporte continuam do mesmo jeito. Eu estou cansado de ouvir nos terminais de ônibus da cidade, ouvindo a população que usa o transporte coletivo, a forma como eles estão andando hoje na cidade. Muitos me relatam que estão praticamente dentro de uma lata de sardinha, de tanto apertado que está em horário de pico os nossos ônibus. A conservação dos terminais urbanos, alguns terminais na cidade degradados, terminais onde em dias de chuva chove dentro do terminal, desvalorizando o cidadão que usa. Eu quero anunciar a você que usa o transporte coletivo que eu vou retomar para todas as linhas de ônibus da cidade de Jundiaí os nossos cobradores. Além de um posto de trabalho a mais, que é o cobrador dentro do ônibus, você tem um auxiliar, um time ali entre motorista e cobrador. Eles formam um time para poder fazer o transporte coletivo melhor na cidade. Outro ponto que tenho dito que imediatamente após eleito vou retirar dos terminais de ônibus exatamente as gaiolas que foram inseridas para quem paga a tarifa do transporte coletivo em dinheiro. É isso mesmo, você que está aí nos ouvindo saiba que hoje se você passa pelo cartão do bilhete único, você não tem a necessidade de descer no terminal, mas se você pega um ônibus na linha que não tem cobrador, este tem que descer dentro do terminal urbano e passar por uma espécie de uma gaiola para poder pagar a sua tarifa. Isso é um desrespeito. O transporte coletivo será melhor para você, mulher, porque nós vamos fazer investimentos na qualidade do transporte coletivo. Respeito a quem usa ônibus. Mobilidade urbana. Na mobilidade urbana, o nosso primeiro ponto é implantar um plano municipal de mobilidade urbana com metas e prioridades para o pedestre, o transporte coletivo, a ciclovia, o transporte individual e o de cargas. Nós precisamos integrar os modos de transporte não motorizados, as ciclovias com trajetos e pontos de sistema de transporte coletivo, pistas de caminhadas e espaços para a circulação de pedestres, claro, adaptados à acessibilidade. É muito importante que essa adaptação à acessibilidade seja preservada. Um outro ponto, nós vamos concluir as alças de acesso da Avenida 9 de Julho. Vamos fazer a alça que liga o Córrego das Valquírias exatamente aos Mundos Santos Pellegrini, que é a rua ali do cemitério dos Ipês. E depois fazer a última e grande obra, que é a reformulação do anel viário da Avenida Jundiaí. Então as obras de mobilidade urbana precisam ser concluídas. Nós precisamos fazer investimentos exatamente para que nós tenhamos uma fluidez no trânsito maior em nossa cidade. A cidade cresceu, muitas pessoas vieram morar aqui, as pessoas tiveram acesso ao automóvel e com esse acesso hoje nós geramos um grave problema de fluidez de trânsito na cidade. Eu quero anunciar que nós vamos criar um terminal de passageiros na região do Jardim Novo Horizonte,
porque aquela região cresce muito, é uma região muito populosa e as pessoas que usam o transporte público são muito penalizadas pelos ônibus lotados, pela falta, por muitas vezes, aos finais de semana, de ônibus e de qualidade no transporte coletivo. Então nós vamos fazer um plano de mobilidade que interfira positivamente na vida de você que está no bairro. Melhorar o trânsito, melhorar o transporte público é respeito ao nosso cidadão. Assistência social. A assistência social na nossa cidade deve ser dirigida para o fortalecimento das ações das nossas entidades. Eu percebo como estão hoje entidades em Jundiaí com grande tradição, como por exemplo a APAI, a ATEAL, o Grendac, a Marati, o Instituto Luiz Braille, a BEM-TV, enfim, são instituições muito importantes e eu quero fazer um compromisso com essas instituições. Eu estive reunido com um grupo das entidades assistenciais e assinei um termo de compromisso que vou pessoalmente cuidar destas entidades porque elas necessitam ser valorizadas para uma boa prestação de serviço público na nossa cidade. Vou cuidar bem das pessoas que têm problemas com drogas. Todos nós sabemos que este é um grande problema da sociedade e nós devemos cuidar. Quando nós temos um dependente químico em casa, este dependente químico adoeceu e ele precisa não de polícia, ele precisa de assistência, de saúde pública, de cuidados, ele precisa se reinserir na sociedade. Portanto, no nosso governo, nós não vamos colocar as pessoas mais necessitadas debaixo da ponte. Nós vamos fazer investimentos para que elas tenham oportunidade de reconstruir o seu caminho com a sociedade. Eu sou jovem, tenho experiência política suficiente e vou fazer com que a sua família seja cada vez mais valorizada. As famílias da nossa cidade precisam ser preservadas e muitos são aqueles que estão nas ruas exatamente com problemas com drogas e não encontram amparo do poder público, não encontram amparo da prefeitura municipal. Quero ser prefeito para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas. As pessoas são o ponto mais importante de uma cidade e é isso que quero investir, numa cidade melhor através das pessoas melhores. Contem comigo para isso. Na cidade, você ouve o candidato a prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando. Comunicação. A comunicação na nossa cidade, ela precisa ser sempre institucional. O que eu percebo muitas vezes é que muitos políticos gostam de se autopromover nos veículos de comunicação com verba pública. A comunicação deve ser voltada à propaganda institucional, oferecer serviços informativos para a população. A comunicação moderna de prefeitura, de governos, exatamente vem nesta direção, da informação. E no aspecto da televisão que nós cuidamos na prefeitura, que é a TV educativa, nós vamos transformá-la numa grande escola técnica. A TV educativa vai fazer a manutenção da sua grade de programação associada a cursos de qualificação e capacitação profissional para estes novos mercados de trabalho, para esses novos empregos, os empregos do futuro. Nós vamos oferecer na TV Tech, que será a TV educativa associada ao ensino técnico, qualificação profissional na parte de mídias sociais, áudio, rádio, televisão, programação, produção, enfim, aquilo que um jovem tiver disposição de poder aprender, aquilo que o adulto tiver interesse em poder se qualificar, em se aprimorar, ele vai ter a oportunidade via uma escola técnica em parceria com a Prefeitura Municipal. Eu acredito muito que o caminho da construção de uma boa cidade é o caminho da construção da cidade do emprego. E se nós não olharmos para estes empregos do futuro, nós teremos muita dificuldade de inserir Jundiaí no contexto mundial. Então, eu quero muito anunciar a você que está nos ouvindo na Rádio Cidade, e Jundiaí contará com mais uma escola técnica de capacitação e qualificação profissional para estes cursos que eu aqui me referi. Cidade boa é cidade do emprego, e emprego vem com uma boa qualificação e capacitação profissional. Tema livre e considerações finais. Eu reuni experiência política nos últimos anos,
a partir do momento que ingressei no movimento estudantil, na política universitária, na Câmara Municipal, na vice-prefeitura com o Miguel Haddad, agora na Assembleia Legislativa, também já tendo sido deputado federal. Eu tenho experiência política suficiente para entender o clamor das ruas, como as pessoas estão descontentes com a política, como as pessoas querem novas ideias para a política jundiaiense. E é nesse aspecto que eu apresento a minha candidatura com o meu vice, o Dr. Pacheco, porque nós acreditamos que investir na boa qualidade do serviço público é fazer uma prefeitura melhor. Eu quero pedir a sua confiança. Eu estou muito preparado para poder realizar os bons serviços na área da saúde, na área da segurança pública, na área do transporte coletivo, na área da habitação. A habitação precisa ser entregue para as pessoas que precisam, que moram em áreas de risco. E a habitação também precisa ser pensada para quem paga aluguel. Quem paga aluguel na cidade de Jundiaí paga um dos aluguéis mais altos do estado de São Paulo. Precisamos pensar nas pessoas que pagam aluguel e dar a elas a oportunidade de uma casa própria. Eu penso na cidade que funciona. Fazer funcionar aquilo que já existe é prioridade do nosso governo. Nós não vamos fazer promessas impossíveis, aquelas que não podem ser cumpridas. O nosso plano é exatamente voltado à realidade da cidade, a realidade de uma cidade que funciona, para quem precisa da UBS, do hospital, do ônibus, para quem precisa da casa própria, está inscrito há muitos anos na FUMAS e não vê o seu sonho ser concretizado. Essa é a cidade que eu acredito, é a cidade das oportunidades, é a cidade do emprego, a cidade onde o protagonismo da sua vida é feita através dos seus próprios méritos e próprias oportunidades. Vamos resgatar a família jundiaiense, a família que tem a tradição na participação da política da cidade. Eu quero muito pedir o seu apoio, pedir o seu voto. Eu, o Miguel Haddad, o grupo político do PSTB, estamos prontos para voltar e desenvolver a cidade do futuro, a cidade das oportunidades para você e para sua família. Agora é a vez do futuro, agora é 45.